Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo inteiro, neste exato momento, pelo link rbatv.dol.com.br. O nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças e todas as doenças relacionadas ao cérebro, capitaneada pelos doutores Éric Pascoal e Fernando Pascoal. A Neurogênesis trata neuropediatria, neuroclínica, neurocirurgia, neurointervenção, que são aqueles tratamentos dos distúrbios cerebrais por cateterismo. E hoje nós não temos um convidado. Hoje o programa vai tratar, é uma reprise sobre hipertensão arterial. Hipertensão arterial teve o seu dia na terça-feira da semana passada e tem um mês de hipertensão, o dia da hipertensão, a semana da hipertensão, e na minha cabeça se falaria de hipertensão todos os dias, porque até as pessoas todas aprenderem que pressão alta não tem sintoma nenhum. Enquanto as pessoas todas não souberem disso, ainda preocupa que tem gente esperando sentir um sintoma para se cuidar. E praticamente metade do mundo acima de 50 anos tem pressão alta. Então, nós vamos falar de pressão alta, é a minha atividade de trabalho. Eu sou o coordenador da cadeira de cardiologia da Faculdade de Medicina da Federal e tomo conta do ambulatório no Barros Barreto, principalmente do ambulatório de hipertensão. Então, fique bem ligado, porque todas as informações sobre pressão alta serão dadas a seguir. O programa é uma reprise. Hoje é um programa especial, é o primeiro do ano sobre hipertensão arterial. Hipertensão arterial, meus amigos, é a doença de maior prevalência no mundo. No mundo. Tem algumas frases clássicas, mas uma delas é o seguinte: em todos os quarteirões do mundo tem mais gente com pressão alta do que casas. Quarteirão tem 10 casas. 40 casas, geralmente tem uns 80 hipertensos. Então, isso é no mundo todo. A pressão alta, ela é uma doença genética. A gente não pega pressão alta. A gente herda. Pai, mãe, avô, bisavô, da família toda. E quando é que a gente passa a ter pressão alta? Com 35 anos, os homens. Então, homens com 35 anos começam a ter pressão alta se ele tiver herança. Mulheres só depois da menopausa, só depois de 45 anos. Então, de cada 100 pessoas que têm pressão alta, 90 têm pressão alta por herança. Existem algumas doenças que causam pressão alta, principalmente as doenças endócrinas, as doenças renais desencadeiam pressão alta. Alguns tumores, o mais famoso é o feocromocitoma, que é um tumor de célula cromafim, que geralmente da suprarrenal, que geralmente provoca pressão alta. Aí essas doenças do rim, endócrinas, de tumores, quando tratados, acaba a pressão alta para sempre. Mas os que herdam pressão alta ainda não têm cura, têm controle. Então, preste bem atenção. Controle. Quem tem pressão alta, hoje, tem que tomar remédio todo dia. Todo dia. Faz parte da vida, como escovar os dentes, tomar banho, fazer xixi, fazer cocô. Todo dia, uma dessas coisas vai ser o uso do remédio da pressão. Quando a gente toma remédio para pressão e controla a pressão, a vida é normal. Você pode pular carnaval, jogar futebol, torcer pelo Remo, torcer pelo Paysandu, que fazem a gente sofrer, casar 2, 3 vezes, que é um problema enorme na vida. Ou seja,
pode ter qualquer problema que a gente aguenta, desde que a pressão esteja controlada. E o que é pressão alta? Já que o programa hoje é só sobre pressão alta. O que é? A gente tem uma artéria grande que sai do coração, chamada aorta, e dela saem os ramos que vão para o corpo todo, para o cérebro, para o braço, para o rim, para o pulmão, sai distribuindo até o dedão do pé o sangue na gente. Imagina que você está na tua casa agora jogando água nas plantas com uma mangueira. De repente chega um sobrinho e diz assim: tio, lava aqui a minha bicicleta. E aí você pega e aponta para a bicicleta com a mangueira e aperta na ponta para dar um jato. Quando você aperta na ponta para dar um jato para lavar a bicicleta do sobrinho, você aumenta a pressão dentro da mangueira, tá? Se você ficar fazendo isso o dia todo, no final do dia você vai escangalhar a torneira que está jogando água nessa mangueira. Quando a gente tem pressão alta, com é mais ou menos o equivalente a isso. O coração bombeia o sangue para todo o corpo. E lá no finzinho, as artérias vão diminuindo, a aorta é grandona, tem quase 3 centímetros de diâmetro, mas as artérias da coxa são da grossura do meu dedo. Depois elas vão ficando menores, menores e menores, bem menores. Quando elas são bem pequenininhas, dessas que a gente enxerga dentro do olho, a gente chama essas arterinhas de arteríolas, bem pequenas. Por algum motivo que a medicina não sabe o porquê, isso é genético, essas arterinhas apertam. Vocês lembram de uma plantinha que a gente batia e dizia: Maria, fecha a porta que a tua mãe morreu, que ela apertava? Pois é, por algum motivo as nossas arterinhas apertam. E quando elas apertam, é como se fosse apertar o fim da mangueira. Vai aumentar a pressão no corpo todo, aumenta a pressão dentro das artérias todas, aumenta a pressão na aorta. E quem é que está bombeando? É o coração. O coração é um músculo. Quando ele começa a trabalhar contra a pressão, a primeira coisa que ele faz, ele aumenta. Aumenta, lógico. Se eu pego um halteres e fico brincando de halteres, meus músculos todos vão aumentar, porque eu trabalho contra a pressão. Então, o coração trabalhando contra a pressão, ele aumenta de tamanho. Em alguns anos, ele vai dilatar e a gente vai entrar em insuficiência cardíaca. Então, a pressão alta, ela tem que ser tratada assim que a gente descobre que tem. Por quê? Para evitar que o coração entre em falência. E pressão alta, pessoal, é muito sério porque ela causa um monte de doenças. Pressão alta causa insuficiência cardíaca, pressão alta causa edema de pulmão, pressão alta causa derrame, pressão alta causa insuficiência renal, pressão alta causa aneurisma da aorta, pressão alta causa infarto, pressão alta causa doença das artérias das pernas e causa aneurisma da aorta. Tudo isso é causado por pressão alta. E o que é mais importante de tudo isso? Pressão alta a gente não sente. Não sente. Olha, preste bem atenção. Estou quebrando um paradigma, porque eu aprendi na faculdade que pressão alta tinha sintomas. E por causa disso, estamos nos anos 70, quando eu estudava medicina, as pessoas, quando não sentem os sintomas, não tomam remédio, por lógica pura. Se eu não sinto, eu não tenho. Então, isso foi um erro enorme dos médicos antigos falarem de sintomas de pressão alta. Quando eu estudei medicina, sintoma de pressão alta era tudo do pescoço para cima. Era dor de cabeça, tonteira, zumbido no ouvido, desmaio, pontinho luminoso na vista, sangue pelo nariz, formigamento no rosto. A gente estudava isso para fazer prova na faculdade. Depois de algum tempo, a gente descobriu que ninguém sente pressão alta. Ninguém tem pressão alta. Ninguém tem sintoma.
Eu fui residente do Dante Pazzanese. O Dante Pazzanese era o melhor serviço, ainda é um dos melhores do mundo, né? Do mundo. Na minha época de residente, a gente falava que era o melhor da América do Sul. E lá no Dante Pazzanese, o prontuário, hoje é tudo no computador, mas antigamente a gente escrevia tudo à mão. O prontuário das pessoas com pressão alta eram maiores que o Aurélio, aquele dicionário de português, porque o pessoal ficava estudando as pessoas quando tinham pressão alta e no meio do estudo as pessoas morriam. Tinham um derrame, tinham um infarto, tinham um edema de pulmão e morriam. Então, quando eu cheguei lá, na minha época, a regra era a que é mundial hoje. Pressão alta, quando a gente pega alguém com pressão alta, a gente trata. Depois que a pressão normaliza, a gente investiga, vê se tem alguma causa, qual é a doença, pega todos os exames e vai analisar. Mas primeiro a gente trata. Por quê? Porque pressão alta mata. Pressão alta mata. Se não existisse pressão alta e a outra doença crônica do mundo, que é diabetes, o pronto-socorro hoje, agora, só estaria atendendo furada de prego, acidente de carro, bala, faca. Não teria lá ninguém com infarto, com derrame, com edema de pulmão, com insuficiência cardíaca, com insuficiência renal, com aneurisma da aorta, com doença vascular periférica. Essas coisas todas são causadas pela pressão alta e pela diabetes. E quantas pessoas no mundo têm pressão alta? A quantidade é enorme, muito, muito grande, muito mesmo. Preste atenção. Hoje, no mundo, com mais de 40 anos, de cada 100 pessoas, 40 têm pressão alta. Com mais de 50 anos, aproximadamente 50 têm pressão alta. E com mais de 60 anos, 60 têm pressão alta. Aquela pressão alta que a gente não sabe a causa, tá? Que a gente herda do pai, da mãe, dos avós, dos familiares, é herança de muito tempo. Então, todo mundo, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha pressão alta. E pressão alta a gente não sente. A gente não sente nada. Eu já tive paciente, meu paciente mais grave, a pressão dele era 32/18 e ele vivia contando piada. E aí ele morreu. Ele morreu naquela época com 52 anos e era na Santa Casa, no tempo que a cardiologia era na Santa Casa. A esposa dele devolveu para a gente um saco enorme da loja Yamada com todos os remédios que a gente deu para ele, que ele nunca tomou, porque ele não sentia nada, porque ele ia tomar remédio. Deu para entender? Então, hoje, ficou bem claro que a gente não sente pressão alta. Eu vou continuar já comentando os sintomas e depois o tratamento, porque o nosso tempo acabou da primeira parte e a gente volta já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos com o nosso programa especial de início de ano. Hoje é o nosso primeiro programa do ano 2020. Então, estávamos falando de sintomas de pressão que não existem. Não existem, a gente não sente pressão alta. Ninguém sente. Eu tenho atualmente 3 pacientes lá na universidade
que sem remédio a pressão delas é 29/16. E nenhuma foi lá para se consultar. Elas foram levar pai, mãe, parentes, e lá, como chega todo mundo, a gente mede a pressão de todo mundo. Não existe uma maneira de saber como se alguém tem pressão alta olhando. Não tem jeito. Então, quando chega na universidade, quando chega no consultório, até o carteiro, quando entra, a gente mede a pressão. Porque ninguém sabe quem tem pressão alta. Ninguém sabe, ninguém sente pressão alta. Só para vocês terem uma ideia, lá no Dante Pazzanese, há 40 anos atrás, tinha um filme daqueles que pegava naquela máquina grande, passava aquela fita de filme para ligar, para projetar para os pacientes assistirem. Nesse filme mostrava como é que vivia alguém no dia a dia com pressão normal. Então o indivíduo sai de casa e engarrafa o trânsito. Só o trânsito engarrafado, a pressão já vai para 15/16, a máxima. Depois ele tem uma emoção, ele encontra com a namorada que ele não casou, aí a pressão vai mais ou menos para 18. Depois ele corre, naquela época não tinha academia, corre na rua, numa praça, e quando a gente corre, a pressão da gente vai para mais ou menos 22. Atividade sexual dá mais ou menos 22, 23 de pressão. Quando a gente leva um susto, ela vai a 25, tá? Atividade sexual com outra pessoa que não é a de rotina, que não é o parceiro de sempre, a pressão vai perto de 30, que é a pressão de motel. Por isso que de vez em quando alguém morre em motel, quando não cuida da pressão previamente. E a cena final era o indivíduo numa sauna, o calor faz a pressão baixar. Numa sauna a 50 graus, suando só de sunga, com um catéter dentro da artéria para medir a pressão. Naquela época não existiam essas coisas digitais. E aí ele mergulha numa piscina de água gelada, a 10 graus. A pressão vai a perto de 40. É quanto a gente aguenta todo dia. Mas todos nós aqui já ouvimos uma frase da mãe ou da avó da gente, mais ou menos assim: meu filho, não pode tomar café quente e sair na chuva que dá congestão. Não pode abrir a geladeira suado, não pode tomar banho depois do almoço. Todos nós já ouvimos uma frase desse tipo. Isso é real. Eram os hipertensos. Porque se a minha pressão está normal, 12/8, eu tomo café quente e saio na chuva, e ela vai lá perto de 40, se o indivíduo é hipertenso, ela vai passar de 40, nessa hora ele tem um derrame ou morre. Então, os nossos antepassados viram alguém tomar café quente, sair na chuva e ter uma congestão ou morrer. Na minha família tem uma história célebre. O padrinho do meu pai um dia abriu a janela e estava chovendo. De madrugada ele estava suado, caiu chuva nele, ele caiu lá no chão e ficou o resto da vida numa cadeira de roda, nunca mais falou porque teve um derrame. Então, os indivíduos, quando a gente não trata da pressão, é que essas coisas acontecem. Por exemplo, você vai num velório, a pressão dos parentes do morto estão entre 16, 18, 20. Se tiver alguém num velório com a pressão normal, é porque não gosta do morto. Tá? Isso tem até uma história médica sobre isso. Mas, se você está com dor, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, dor de barriga, dor de cólica, dor de dente, dor de ouvido, dor de cabeça. Qualquer dor deixa a pressão da gente entre 16 e 22, a máxima. Qualquer dor. Então, quando a gente está com dor e pressão alta, a gente tem que tratar a dor, porque é a dor que faz a pressão subir. Pressão alta não dá dor de cabeça. Dor de cabeça sobe a pressão. Deu para entender? Deu para entender? Eu estou quebrando um paradigma, estou mudando uma história. Todo mundo achava, eu aprendi isso na faculdade, que pressão alta dava dor de cabeça. Não dá, a não ser na hora da morte, por rompimento de artéria no cérebro. Mas no dia a dia não dá, a gente não sente pressão alta. Os meus alunos se espantam
quando os nossos doentes, os doentes mais graves aqui de Belém, provavelmente são os nossos do Barro Barreto, quando a gente pega o nosso paciente com 22, 23, 25, e ninguém está sentindo nada, está lá batendo papo, conversando, contando, eles ficam espantados quando eles veem a primeira vez alguém com 22, 23, 24, 25 de pressão. Isso é o comum no nosso ambulatório. Só tem que são os doentes de primeira vez, porque depois de 1, 2 meses, a pressão deles tratado tem que ficar 12/8, e o ideal é 11/7. Pressão normal, pessoal, é 12/8, 11/7, 10/6, 9/5. Até 9/5 é normal. Minha esposa tem a pressão 9/5 a vida toda. Até 9/5 é normal. Em alguns países, eles acham que pode ser até 8/4. Aqui no Brasil, 9/5. Abaixo disso, a pessoa está em choque. Choque é a palavra que diz que a pressão está abaixo do normal e é grave, tem que ir para o hospital, UTI e tudo mais. Fora do choque, a pressão pode ser até 9/5. Mas quando a gente trata uma pessoa que está com 22, 23, a gente tem que tratar até ela ficar com 12/8, depois 11/7 em repouso. Hoje mesmo me perguntaram com que horas eu meço a pressão. O ideal é no fim do dia, depois que você tomou banho, está tranquilo, mede a pressão. Não vale medir a pressão na hora do jogo do Flamengo. Quem gosta do Flamengo está excitado. Quem não gosta do Flamengo está zangado da vida, é meio a meio. Então não vale medir a pressão na hora do jogo do Flamengo, na hora que você está zangado, na hora que você está assistindo os jornais da televisão com crime para todo lado. Não dá para, por causa da violência, não dá para você medir pressão zangado, emotivado por algum motivo. Não vale. Essa pressão não vale. Qual é a que vale? Do final do dia, depois daquele banho, toda vez que a gente sai de um banho, a gente sai de bem com a vida. Mede a pressão. Esses aparelhos digitais, todo mundo tem que ter em casa. Todo mundo tem que ter em casa. Tá? Eles já custaram muito caro. Agora custam R$100 e poucos, dá para comprar. Então, tenha um aparelho em casa, o digital, eles são sempre para o braço esquerdo, aprendam a medir na posição certa, colocar. Tem uns agora que já deu a altura do braço para você fazer certinho. E a gente mede 10 vezes, tá? Porque o digital pode falhar. Ele não é totalmente fidedigno para a gente medir uma vez. Meça 10 vezes e vale a menor pressão que deu mais vezes. Por exemplo, deu 14,9, 14,9, 13,5, 8,5, 13,5, 8, 13/8, 13/8, 12,5, 8. 12,5, 8, essa que é a pressão. A gente mede várias vezes. Eu falo para os meus alunos 10 vezes. Mas quando eu era aprendiz na Escola Paulista de Medicina, tinha um professor que nos fazia medir 22 vezes. Tá? Eu sempre falo para os meus alunos, 22 a gente tem certeza que não vai errar, mas 10 já é suficiente. Então, 10 vezes, mede a pressão, e não pode estar zangado, triste, deprimido, angustiado, tem que estar de bem com a vida, tranquilo, sem dor. Se tiver com vontade de fazer xixi, vá fazer xixi para depois medir a pressão. Não pode medir pressão com qualquer tipo de agonia, nenhuma. Então, mede 10 vezes e anota num papel para mostrar para o médico. Tá? É a melhor medida, é essa em casa. Eu ensino para os meus pacientes que a melhor medida é essa de casa. Todos eles sabem o que eu estou falando aqui. Eu falo no consultório, na universidade, para todos os pacientes, para eles aprenderem o porquê que eles têm que tomar remédio. Meçam a pressão, olha, e depois que ela estiver bem tratada, vida normal. E, pessoal, e como é que a gente trata a pressão? Como? O governo dá o remédio, isso desde o governo do Lula dá remédio para a pressão, tá? E mantém-se agora também os remédios, tá? Tem que ir com o médico. Eu não vou aqui ensinar você a tratar a pressão, mas eu vou explicar como tem que ser. Pelo menos, se a sua pressão estiver maior que 14/9, tá? 14/9 antigamente era o limite. Hoje o normal é 12/8.
12, 8, 11, 7, 10, 6, 9, 5. 12,5 por 8,5 já está com pressão alta. Se mediu várias vezes e continua dando acima de 12 por 8, já está com pressão alta, já tem que tratar. Então, como vai tratar? Basicamente, vamos usar 2 medicamentos. 2 medicamentos, tá? O clássico hoje eles chamam bloqueadores de canais de cálcio, os BCC, e tem os IECAs, os BRA. O BRA é bloqueador do receptor da angiotensina, o IECA é inibidor da enzima de conversão da angiotensina. Esses remédios são os principais remédios para tratar a pressão. Só tem que varia dose. Então, isso é com o seu médico, com o médico lá do posto. De todo bairro hoje tem um posto de saúde. Lá você vai aprender com o seu médico qual é a dose. Mas a dose que para você tratar, a dose é aquela que deixar você em repouso com a pressão normal. Normal, quanto é? 12,8. Eu tenho paciente que diz, o meu normal é 18. Não é normal 18. Não é normal 16. Não é normal 15. O normal é 12. 12,8, se puder um pouquinho menos, 11,7. Tem gente que passa mal quando a gente baixa um pouquinho menos. Então, deixa em 12,8. Tá? Sempre tem que cuidar disso. 12,8. Pressão alta, tem que tomar um remédio todo dia. Pega o remédio no posto. Se não baixar com o remédio do posto, gasta um pouquinho de dinheiro e compra o remédio, tá? Quando não puder usar os do posto, tá? Do posto tem a losartana e o captopril, mas no posto não tem bloqueador de canal de cálcio, que são os principais. Hoje, no mundo, é o amlodipino. E qual é a dose? Eu já falei. A pressão da gente vai ficar normal dependendo das doses. Isso é com o médico, é com o seu médico, tá? A gente não inventa, não adianta tomar a dose do vizinho, porque isso varia de pessoa para pessoa. Você sabe por que no mundo os computadores hoje não tomam o lugar dos médicos? Porque as respostas aos remédios são individuais. Eu tenho paciente que precisa de 5 miligramas de um remédio para controlar a pressão. E eu tenho paciente que precisa de 80 miligramas deste mesmo remédio para controlar a pressão. Deu para entender? Cada um de nós tem uma resposta diferente. Então, eu não posso usar o remédio do meu filho, o remédio da minha sogra, o remédio do meu vizinho, o remédio do meu amigo. Não é assim. Você tem que ir no médico, ele vai determinar qual é o remédio que você vai... Qual é a dose de remédio que você vai ficar com a pressão controlada. Graças a Deus, no mundo atual, você controla muito bem essas coisas, controla mesmo, tá? Então, você toma o remédio, a pressão fica 12,8, 11,7, estabilizou, vida normal. Você joga futebol, você vai para o estádio, você vai para o carnaval, você vai para a praia, você dança, você tem uma vida normal, com a pressão controlada. Se a pressão não está controlada, não dá nem para assistir novela que você vai ficar triste, porque a pressão pode subir. Então, com a pressão não controlada, não pode fazer esforço nenhum, não pode ir para a academia, não pode ir para lugar nenhum, porque o seu risco de vida é iminente. Não pode. Então, pessoal, é isso. Eu queria dar uma super informação sobre pressão alta e chegamos ao final do programa comentando isso, tá? Então, muito cuidado com a pressão alta, não brinque com a pressão alta, tá? E estamos encerrando bem aqui. Eu queria dedicar este programa a todos os meus professores que me ensinaram cardiologia e me ensinaram a cuidar da pressão. Aqui em Belém é o professor Oswaldo Luiz Forte, é o professor José Acúcio Cavaleiro de Macedo, a professora Betina Ferro Souza, e lá em São Paulo, no meu tempo de aprendizado, ao professor Walter Nogueira, ao professor Disseu Vieira dos Santos Filho, ao professor Antônio Carlos Camargo de Carvalho, ao professor José Bocanegra, ao professor Adolfo Barcedini. Essas pessoas que eu acabei de citar
foram as pessoas que me ensinaram a tratar os pacientes cardiológicos e principalmente os hipertensos. Para os que já foram dessa vida, um dia a gente se encontra. Os que estão ainda por aqui, a gente vai se encontrar em breve. Pessoal, uma semana iluminada para todos. Aliás, um ano iluminado para todos. Até o próximo domingo. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.